Abençoado dessa casa. Aleluia. A gente teve os 2 últimos cultos, a gente falou de honra ao Senhor. Que culto abençoado, não? Palavra boa, palavra confrontadora, palavra transformadora para o nosso coração. E hoje eu queria falar um pouco de fé, sobre fé, né? Então, quando você digita lá na sua Bíblia, na pesquisa ali da sua Bíblia, você vê muitos versículos falando de fé. Então a gente, quando fala de fé, acho que é fé só para o milagre. Tem que ter fé só para a vida financeira aumentar, engordar, encher os celeiros. Tem que ter fé só para alguém sair da UTI, né? E a gente fica um pouco fora da íntegra, da totalidade da Bíblia. Então eu quero explorar com você hoje, como a gente tem, né, a gente não sabe o dia de amanhã, mas tem o ano inteiro para falar, e a gente vai ficar falando de fé até quando Deus quiser, amém? Mas hoje eu quero falar de uma fé, que eu vou explorar esse assunto nos demais domingos também, de uma fé que eu preciso para salvação, a fé para a salvação, amém? Repete aí para o irmão que está do seu lado, a fé para a salvação. Vai para o outro, fala, fé para a salvação. Fala aí, querido, cutuca o irmão da frente aí e fala, fé para a salvação. Acorda ele aí, por favor. E fala para ele só, quando o pastor falar para dar glória, dá glória, querido. Vamos, gente, vamos, filho, vamos, gente. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo então em Efésios 2. Aleluia, glória. Glória a Deus. Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 8. Quero ler com você. Agora o cafezinho sim, hein, Cássio? Obrigado, viu, minha amiga? Obrigado, Diegão. Vamos ler então? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Repete comigo, mediante a fé. Aleluia, vocês estão acordando, glória a Deus. E isto não vem de vós, ou seja, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Você leu o versículo 10 ali. Quero focar isso, porque nós somos uma igreja aqui de Caçapava que temos 3 anos praticamente. Vai fazer 3, acho, ou estamos 3 anos, não importa. Mas esse versículo, Efésios 2, 10, é o que dá origem ao nome Poiema. Então quando vocês vêem lá, Poiema CPV, é a igreja Poiema de Caçapava. E da onde sai esse verso, essa palavra Poiema, Dezão? Feitura dele. Em outras versões de Bíblia, eu acho que na minha NVI aqui, ó, porque somos criação de Deus. Numa Bíblia mais, como é que eu falo quando é mais arcaica assim, não é? Tradicional, obrigado, Val. Uma linguagem bíblica mais tradicional é: somos obras-primas de Deus, ou seja, somos poiemas de Deus. Aí entra poema, obra-prima, feitura dele, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, o seu destino em Jesus
Jesus, abre os ouvidos espirituais dos meus irmãos. O seu destino em Jesus já está traçado, porque Ele já preparou boas obras para que você andasse, acessasse essas boas obras que Ele já fez, amém? Então o nosso destino já está garantido, vapo, está lacrado em Jesus, amém? Aleluia. Mas não é disso que eu quero falar sobre, né, do nome Poema. Eu quero falar da fé para a salvação. Efésios 2:8 diz aí: não somos, pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é algo que a gente não pode comprar. Salvação é algo que a gente ganhou de Deus. Somos salvos pela graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. É algo que nós deveríamos ser punidos, mas Ele fez um favor. Qual o favor? A obra redentora de Jesus na cruz. E assim recebemos graça de Deus. Aleluia. Cara, nós como somos crentes mais de 10 anos, 15 anos, eu lendo esse versículo aqui eu chorei, cara, hoje pela manhã. Porque às vezes parece que a gente perde a alegria da salvação. Se tudo der errado na sua vida aqui, nessa terra, querido, você está garantido com Jesus. Então nós temos que ser o povo mais feliz dessa terra, cara. Simplesmente pelo fato de que Ele vai nos salvar. Ah, Dezão, mas eu quero o carro do ano. Eu quero a namorada linda e cheirosa. Você entra no nosso grupo lá, no nosso grupo não, no nosso canal do YouTube, Poema CPV, e assiste ou escuta as duas mensagens de honra ao Senhor. Aquelas mensagens vai atrair, você vai aprender como que atrai o favor de Deus para a sua vida, amém? Amém, Poema? Então nós somos salvos pela graça por meio da fé, por meio do favor imerecido, não por obras, mas pela obra de Cristo realizado nessa terra. O que a Bíblia está falando aqui? Você não vai ser salvo porque você é bom marido, uma boa esposa. A sua bondade não pode mexer a bondade de Deus, porque Deus é amor. Meu Deus, cara, Deus não pode negar-se a si mesmo. Então não adianta, sabe, o nosso bacharel, nosso mestrado, não se trata de coisas terrenas, se trata de coisas espirituais. Então a nossa salvação não vem pelas obras que eu faço, pela caridade que eu faço, sabe, por cuidar dos pobres. Eu sou salvo para fazer isso. Essas são as obras que Ele preparou para que nós andássemos nela. Vocês estão me entendendo? Amém? Então eu não sou salvo pela bondade do meu coração, eu sou salvo pela graça mediante a fé. E nós vamos falar da fé. Então não é pela obra que eu faço, mas é pela obra que Jesus fez. E não é por obras, mas é para as obras que eu preciso realizar em Jesus. Porque você realizar obras em Jesus, você vai ser caridoso, vai ser obra social. Agora você realizar obras em Jesus, você vai receber galardões espirituais. Aleluia! E essa palavra aqui agora, dom de Deus. Ele fala, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Eu li esse versículo aqui por alguns anos aí atrás, e eu tentava na verdade interpretar ele. Talvez por falta de pôr a vírgula na minha cabeça. Mas esse dom de Deus não é o dom da fé que ele está falando aqui. Essa palavra dom de Deus significa presente de Deus, dádiva de Deus para as nossas vidas, para mim e para a sua vida. Então quando ele fala que isso não vem de vocês, é dom de Deus, ele fala, está se referindo à salvação.
a salvação não vem de vocês, a salvação não vem pela bondade de vocês, a salvação não vem pelas obras sociais, sabe, por vocês construir hospitais e cuidar dos pobres nas ruas, ou libertar alguém, ou dar, isso é bom, não estou invalidando isso, tá bom, igreja? Pelo amor de Deus, isso é válido. Mas quando Paulo menciona isso, não vem de vós, ou seja, é a salvação, isso é dom de Deus, ou seja, salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nós. E presente é gratuito, assim melhor dizendo. Então, e eu quero ler aqui também no Lexos de Strong, a palavra dom, presente de Deus, presente oferecido em expressão de honra, de sacrifícios e presentes recebidos de Deus. Agora olha isso aqui, é algo que é dado para os homens, ou aquilo que foi destituído da ideia da recompensa. Isso aí tem uma tradução hebraica, ou seja, o dom, ou seja, a salvação de Deus para a nossa vida, a dádiva de Deus para a nossa vida, está totalmente destituído da recompensa que talvez alguém pode achar que tem que receber. Vocês estão conseguindo entender? Então, a salvação não está ligado a uma recompensa, como a gente falou de honra, que Deus fala, 1 Samuel 2,30, se eu não me engano, diz: eu honro os que me honram, e os que não, me desprezam, eu vou desprezar. Então há uma recompensa em honrar a Deus, mas isso não cabe à salvação. A salvação é uma dádiva, está destituído, é aquilo que está destituído de recompensa para uma recompensa humana. Ah, cara, isso aqui, velho, eu chorei nesse versículo aqui. Porque você tem noção, cara, agora eu posso validar as minhas obras, eu posso barganhar com Deus. Você vê eu lá em Caçapava, semeando todo o meu dinheiro, meu tempo, minha casa, minha família, os meus filhos. Então eu preciso ser salvo. Quando eu li isso aqui, cara, é um soco na minha cara. Tudo que você faz, André, está destituído da honra. A salvação é porque eu sou o amor, eu sou o Senhor, eu paguei o preço. Aleluia, cara. Você pode aplaudir Jesus, cara? Aleluia. E é o que Deus confere como dono de todas as coisas, ou seja, é o que Deus nos dá como dono de todas as coisas. Agora, pode ser que há alguém ou alguns entre nós que não crê nisso. E falando, por que às vezes não crê nisso? Porque olha para a sua vida e só vê miserabilidade. Você dá um check-up na sua vida e só vê assim, cara, eu não presto mesmo. Cara, de verdade, isso não soa como uma novidade para Deus. André Valadão, só vou falar de uma canção dele, tá? Tirar seu fôlego com minha fé, eu não sei o resto. Como é que a gente tira o fôlego de Deus com a nossa fé? Como é que nós surpreendemos Deus, cara? Se é que tem como. Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria um homem santo, puro, e o pecado começa a entrar dentro do coração humano. E depois que o pecado começa a governar esse coração humano, dali para frente é só lamento, aos olhos e expectativas de Deus. Então Deus sabe que você vai acordar amanhã e vai pensar mal de alguém. Deus sabe que num trânsito você vai mostrar o dedo do meio para alguém. Quando for no trânsito, irmão, deixa eu dar uma dica para você: não mostra o dedo do meio não, mostra o dedo da aliança assim, ó. Você é crente, lindo.
Mostra o dedo da aliança, tem uma aliança com Deus. Vá em paz. Que a bênção te acompanhe. Mas quando Deus, a gente não consegue surpreender, porque o pecado nos corrompe, cara. O pecado está ali no nosso coração. Mas o dia que você vai xingar e não xinga, o dia que você vai usar um negócio e não usa, o dia que você vai querer dar uns tabefe e não dá, o dia que você quer falar as verdades, você não fala, você engole seco, Deus fala: opa, peraí, anos vivendo desse jeito, de repente uma manhã, um almoço, uma noite, um jantar, esse homem, essa mulher decide não falar, decide não adquirir o seu próprio direito. Opa, tem gente me surpreendendo na terra, cara. É o dia que você tira o fôlego de Deus, cara. E a gente pode ver isso em Jesus falando: cara, nunca vi tamanha fé em Israel, cara. Você tem noção disso? Aleluia, cara. Agora, para nós aqui, que a maioria já é crente, a 95 a 99% de nós aqui dentro, aqui que estamos aqui, de nós, ficou feio, né, Val? Ficou, Val? Ficou, né? Fala, Val, comigo. Quem sabe faz ao vivo. Que é uma família, querido. Professora de português, diretora de escola. Vou perguntar para quem? Para o contador do Diego? Aleluia, cara. Agora, para nós que somos crentes há bastante tempo, parece que a gente fica intacto. E a gente não carece mais da salvação. Parece que a gente agora vive como um grande salvo. Mas Jesus fala, cara, alguns talvez vão se surpreender. Não são aqueles que dizem Senhor, Senhor. Alto lá, cara. A igreja precisa vigiar todo o tempo o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, as suas atitudes, o seu casamento, as suas finanças, para que Deus nos encontre puro, santo em todas as áreas da nossa vida. E por que eu falei ali da pureza do nosso coração? Porque alguns de nós aqui talvez está pensando: Dezão, mas eu pago minhas contas em dias, eu não tenho nome sujo. Dezão, eu não traio a minha esposa, eu sou um pai bacana, que brinco com os meus filhos, sou um cara que honra o meu chefe. Aleluia, querido. Se você não tiver Jesus no seu coração, você é um cidadão quase celestial. Você talvez é um modelo para alguém na terra, mas nós devemos ser modelos no céu. Imagine Deus chegar e falar assim: e aí, Satanás, tem visto a fé da minha serva Aline? Meu Deus, cara, você está entendendo que Deus não comparou Jó, cara, com alguém da terra? Você está vendo Jó em relação a esse Satanás, como ele é? Você tem visto o meu servo Jó? Cara, é surpreender Deus. Então, às vezes alguém aqui dentro, por ter um bom testemunho, por pagar tudo em dia, por estar tudo certinho, não sente e não se acha na sua miserabilidade, não acha na carência, no intelecto, porque é bem formado, respeitou os pais, veio de uma família boa. Mas abra comigo a sua Bíblia, porque, cara, que é necessário isso. Eu não estou julgando, eu estou lendo a palavra de Deus, mas é necessário que todos nós entremos no mesmo barco em relação à nossa fé para a salvação. Então leia comigo em Romanos 3:21, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Eu quero ler o 23, tá? Mas é que eu gosto de ler tanto a Bíblia, porque, cara, eu não consigo trazer só um aqui. O 22, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aqui entra
o versículo que, cara, entra o Papa, entra os católicos, os espíritas, todas as religiões. Esse versículo aqui, ele não isola ninguém, ele não inocenta, não isenta ninguém, cara, ninguém. E a Bíblia diz no 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, querido, todos, desde Adão até dia 25 de maio, 1941, todos pecaram e estão carecidos, estão destituídos, separados da glória de Deus, sendo, aí entra o 24, sendo justificados gratuitamente, ou seja, aqui entra a salvação, por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então ninguém, cara, ninguém que possa falar, cara, eu não preciso de Jesus. Na salvação, céus e inferno precisa e carecemos de Jesus, porque para os homens nenhum outro nome foi dado a não ser o nome de Jesus Cristo, cara. Não pode vir salvação de outra pessoa. Não tem como vir salvação por um pastor, por uma autoridade religiosa, para não ofender ninguém, mas vocês sabem o que eu estou falando. Não tem como, foi Jesus Cristo de Nazaré que veio, pagou o preço, morreu por mim e por você. Mas alguém tem a fé atrapalhada pelo seu bom comportamento. Alguém tem a fé atrapalhada, a fé de crer em Cristo, pelas suas boas obras, pelas suas atitudes. E a gente fica ali, cara, quando é que eu vou fazer uma oração, sabe, crendo e confessando Jesus como meu Senhor e Salvador? Aleluia. Então eu só abri esses parênteses aqui na salvação, porque todos nós aqui, cara, carecemos de Jesus. Não tem um sequer. Agora tem uns também que já não entram na salvação, porque peca amanhã, aí faz de manhã, pede perdão, à noite está pecando de novo, e daí na segunda-feira de novo, e terça de novo, e assim vai, e o cara não consegue, e aí ele fala assim, ó, não é para mim. Esse negócio de igreja, esse negócio de grupo, de oração, não é para mim. É para você, cara. Foi por você, foi para você. É que a gente fica tentando, olhando as nossas forças, as nossas expectativas, tentando fazer uma força para alcançar a salvação. É dom de Deus, é dom de Deus. Está destituído de uma recompensa. Deus não olha e fala, se orar de manhã, eu dou um presentinho. Não, Deus olhou e falou assim, recebe o dom, recebe a dádiva, recebe a salvação. Não é por você, não é pelo seu meio, é mediante a fé em Jesus Cristo. Aleluia. E aqui entra agora a segunda palavra-chave do nosso primeiro versículo, a primeira na verdade, né? Mediante a fé. Então, por quê? Porque nós precisamos crer na obra de Jesus. Olha como é que vem a salvação. Geralmente, eu falei até isso na escola de líder. Nossa, o café tá bom demais, igreja. Café caro. Nossa, mas tá sensacional, cara. Tô feliz com essa igreja aqui, cara. Mas não dá alegria de chegar aqui, não dá? Cara, eu fico feliz demais de chegar aqui, pegar esse louvor abençoado aqui. Todo mundo aqui. Não é, Levi? Não é, Levizão? Feliz, cara, alegria que dá de estar aqui no meio. Nós tomamos um café lá. Café caro, café bom, gostoso, sem açúcar. A salvação
não é aceitar Jesus. Eu falei isso na escola de líder nossa aqui de quarta-feira. Sabe, algumas igrejas, a gente faz o apelo, né? A gente faz apelo. Eu fiz aqui já algumas vezes. Fiz quando preguei em Taubaté algumas vezes também. Mas a salvação não é assim, ó. Quem quer aceitar Jesus, vem para frente aqui, para você fazer uma oração. Na verdade, esse nosso apelo é para que a pessoa venha confessar Jesus. Na verdade, o nosso apelo é para que a pessoa, né? Então, assim, é errado, teologicamente falando. Vem aqui para você, quem quer aceitar Jesus? Cara, parece que o poder está na sua mão. Parece que o poder de decisão está na sua mão. Por isso que Billy Graham foi um dos maiores pregadores da terra, cara. É o cara que pregou. E o que ele pregava? Ele pregava sobre arrependimento, que nós temos que arrepender. Era a essência da sua mensagem, que nós deveríamos nos arrepender das nossas boas obras, que nós estamos destituídos da glória de Deus. Agora, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador? É claro que quer, mas eu já vi pessoas também falando, não quero nada disso aí não quero nem saber disso. Mas talvez a pessoa não falou no sentido de aceitar, ela rejeitou mais a pessoa que fala, talvez, ou o comportamento e atitude da pessoa que estava perguntando, do que aceitar o Cristo em si. Por isso que às vezes a gente preguei isso, né, no domingo passado, que o nosso testemunho, cara, tem que valer, tem que ter peso com aquilo que a gente prega, enfim. Então, Romanos 10, é Romanos 10, né? Romanos 9, né? Não, Romanos 10, é isso, é Romanos 10, versículo 9. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, não li o E aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Confundido o que, Dezão? Joio e trigo, querido. Vai ver joio e trigo, você vê igualzinho. Só que um dá trigo e o outro dá só palhinha só. Enfim, a gente poderia explorar isso também. Mas então, quando a gente aceita Jesus, é uma maneira errada da gente evangelizar. Porque não é eu que aceito. Parece que o poder está na minha mão da decisão. Cara, a grande obra é crer que Jesus me aceitou. O maior milagre é crer que Jesus agora está a fim de andar comigo. E aqui entra uma fé de um segundo nível, talvez, que parece que a nossa fé fica estagnada. Eu não consigo romper com isso, é por isso que não está acontecendo nada na minha vida. E a gente fica duelando uma queda de braço. É na força do Espírito, é na força de Jesus, é na força dos princípios da palavra de Deus. Então, o que a gente tem que fazer não é aceitar Jesus, é confessar Jesus. Mas a Bíblia fala, tem uma outra palavrinha chave aqui: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e vem junto o crer, e crer com o coração, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, confessar tem que vir acompanhado de crença. E crença não é só pensamento positivo. Crença é aplicação, é ver o modelo e fazer o mesmo. Crença é acreditar, mesmo quando nada acontece ao nosso favor. Isso é crença, isso é fé. Aleluia! Então o que a gente precisa fazer é confessar e crer, a Bíblia fala. Porque a gente viu nos outros 2 domingos também
que a gente pode confessar, mas rejeitar no coração. Isso se chama uma fé agora que honra a Cristo, cara. Então a gente só está linkando agora todos os domingos aqui, cara. Vocês estão pegando comigo a visão? Então, se a gente confessa, a gente precisa crer. E se a gente crê, a gente precisa viver. Aleluia. Então, confessar a Jesus e crer no coração na justiça. Qual é a justiça? É a obra redentora de Cristo. Agora, vai lá em Romanos 1. Romanos 1. Não está no meu esboço, mas veio aqui. Romanos 1, se eu não me engano, 17. Deixa eu dar uma lida aqui. Isso mesmo. Olha o que Paulo fala, vamos ler no versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Jesus. O Evangelho é o poder de Deus. Se nós vivemos o Evangelho, nós vivemos o poder de Deus, cara. Existe poder de Deus todos os dias na nossa vida, porque nós só podemos viver por meio do Evangelho de Cristo. Uma vida fora do Evangelho de Cristo é uma vida que Deus rejeita. E por que eu estou falando isso? Olha o versículo 17. Vou ler o 16 porque eu não li ele inteiro. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é daquele que confessa somente, é daquele que crê, cara. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelado a saída de Deus para a sua vida. No Evangelho é revelado a solução dos problemas da sua vida. No Evangelho é revelado a revelação da sabedoria, da graça de Deus para a sua vida. Caraca, velho. Aleluia, aplauda Jesus. Agora essa palavra justiça. Cara, me perdoe pelos gritos, tem gente que não gosta de grito. E eu não quero que você saia daqui reclamando. Ah, eu gostei da igreja, mas o pastor grita muito. O pastor grita muito, chora muito. Essa justiça, essa palavra significa um lugar onde Deus aceita a nossa vida, cara. Eu não tenho a tradução dela aqui. Veio no combo hoje. Não tenho a tradução. Mas essa justiça, lembrei. A palavra significa diaconese, acho, alguma coisa assim no Lexo de Strong. E essa palavra significa, é um lugar onde Deus encontra um meio de aceitar, de promover, de aprovar o homem. Queria estar lá em Dubai agora. Se você quiser estar em Dubai, fora da presença de Deus, querido, você está morrendo feliz. Eu prefiro morrer triste com Jesus, mas com Jesus, cara. Agora o que mais estamos vendo é pessoas felizes, mas estão destituídas da glória de Deus. E aqui, qual é o meio de eu ser aprovado? Qual é o meio, qual é o mecanismo? O que acontece para eu ser aprovado por Deus? Simplesmente por você estar vivendo o Evangelho de Cristo.
Deus já está aceitando você por meio da sua fé, através da obra redentora de Cristo Jesus, cara. Então, cara, crê no Evangelho, crê salvação, crê ter fé para a sua própria salvação. Não é somente, eu acredito. Nós temos que ler as Escrituras, para que a nossa salvação não se baseie numa pregação de domingo. Por que você é salvo? Porque o pastor falou que eu sou salvo. Por que você é salvo? Porque eu estou fazendo discipulado no GC. Por que você é salvo? Porque eu faço caridade para os pobres. Por que você é salvo? Porque eu sou um bom marido. Cara, não tem o Evangelho, não tem um meio de ser aprovado por Deus. Banque a mensagem, mas também pacificadora, porque o nosso coração cavernoso, peludo, carece do que? Da glória de Deus. E a mesma mensagem que nos condena é a mensagem que nos empurra, uma mensagem agora graciosa, porque ela nos aponta e fala, cara, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Então, cara, toda mentira que você já viveu, Cristo agora é a sua verdade. Então nós não podemos ter medo de quem somos diante de Jesus, porque Ele já realizou no próprio Efésios 2, você vai ver, ainda não tínhamos nem nascido, Jesus já pagou o preço pela minha e pela sua vida, cara. Aleluia, aleluia. Então nós precisamos, confessar com a boca e crer com o coração, ter fé para que a salvação, para que a gente acesse a salvação, e não que a salvação, eu vou dar permissão agora, eu vou aceitar Jesus, aceitei Jesus. Não, cara, a nossa fé é crer que Jesus me aceitou, apesar de eu ser esse cara, essa mulher que eu sou. E a segunda parte, é claro que se eu acabar só a mensagem de salvação aqui, vai parecer que você vai ficar aí, mas não. A segunda parte é você começar a crer, acessar e viver transformação de vida. Aleluia. E olha só, o que a gente precisa então? De fé. Fé para acessar a nova vida, fé para acessar a salvação e continuar crendo na salvação. E o que é fé, Dezão? Pergunta para mim, o que é fé, Dezão? Não, mais alto, eu estou empolgado com a mensagem, eu estou cheio de Jesus. Vamos lá, cara, pergunta de novo. Aleluia, fé, Hebreus, a própria Bíblia responde. Vamos lá, Hebreus 11:1, abre a sua Bíblia comigo. Eu vou ler em três versões de Bíblia. A primeira é a Revista Corrigida e Almeida Corrigida. Então vamos lá, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A Bíblia quer complicar também, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, estou lendo o versículo 2. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, ou seja, os antigos foram transformados. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam, cara. Você está entendendo? Eu vou ser redundante de novo. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam, a convicção, cara, não é pensamento positivo, é fé, é convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus,
da maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Vou ler a NTLH. A fé é a certeza de coisas. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Que louco, né? Não sei se você consegue. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. No passado, eles tinham a fé, a graça e a misericórdia. No presente, nós temos graça, fé, misericórdia e a obra redentora de Cristo Jesus, cara. Se Deus já era misericordioso, agora Ele ficou doido. Nossa, Dezão, como você fala assim do Deus, cara? Quando Jesus chama Deus de Abba, talvez quem pensou isso, como que você fala que Deus é doido? Deus não é. Falar para o homem dar nome para os bichos, Deus não é. Falar para o homem casar com uma mulher, Deus não é. Não estou querendo justificar, mas quando Jesus chega para os fariseus e fala Abba, os caras falam, mano, tá tirando, mata ele. O que esse cara está pensando que ele é? Abba significa papaizinho. E na cultura judaica, para você se referir à palavra Yahvé, os caras tomavam banho, preparava a melhor pena para escrever. Careta, tamanha honra que eles tinham com a presença. E para proferir o nome Yahvé, Yahvé não tem nem tradução, é YWHA, é um negócio assim, cara. Não tem um. E aí Jesus chega e quebra todos os protocolos. Jesus senta com os pecadores. Jesus senta com as prostitutas. Jesus come com eles. Jesus escuta eles. Jesus é surpreendido por eles. Quem é o nosso Jesus, cara? Ele é muito doido mesmo por nós. E a fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Aquilo que eu não vejo, a fé prova. A fé não explica. A palavra fala que a fé prova, porque isso já está materializado no seu coração. Isso você já viu, está convicto. Vem alguém falar, comunicar, você não consegue ver outra coisa. Você já pensa, já age como se já estivesse. Então nós temos testemunho de mulheres que queriam ser mães e perderam seus filhos. Nós, como pastores e líderes, falamos: vamos lá, monta o quartinho da bebê. Não pega essa bebê reborn aí não. Monta o quartinho, pinta, vai lá, conta historinha. Cara, a gente dá risada porque é bebê reborn, mas uma mulher às vezes que não pode, sabe, ter um filho é muito sério. E o que a gente fala? Vamos lá, vamos ter atitude de fé. Você já concebeu essa criança, esse menino. Isso é só um testemunho. Mas você é um emprego, você está precisando de um emprego, de um salário. Então tenha fé, cara. Nós vamos falar isso nos outros domingos. Mas o primeiro princípio de fé é para a sua salvação. Porque se você quiser o favor de Deus, sem crer e sem confessar Ele, você está fazendo Deus do seu amuleto de sorte. Sabe, ó, vou jogar, pisco o pé direito, faz o gol, dá o gol para Jesus, e a vida para o Satanás lá fora, nas gandaias. Mas quando faz gol, camisa de Jesus, coração, I love Jesus. Quando faz o gol, faixinha de Jesus, campeão, glória a Jesus. E a vida, e o crer,
e o carecer, e a consciência de que fui destituído, de que sou rejeitado, e é só por meio do Evangelho que eu consigo a aprovação do nosso Deus, cara. Só pelo fato de você existir, abrir a sua Bíblia pela manhã, querer acertar na vida, Deus te aceita, querido. Deus se compadece de você. Agora, a fé na Bíblia Mensagem, o fato essencial da existência é que esta confiança é em Deus. O fato essencial da existência é que esta confiança é em Deus. Esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu os nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Fé é a certeza, é a convicção de que Deus nos aceita. Em Hebreus 4:12 fala, não é 4:12 não, é Hebreus 4, está ali em 4, fala que para chegarmos confiadamente ao trono da graça, que ali receberemos favor de Deus. Então você chega para falar com Deus agora, sabe, diante de Deus, carecendo da glória de Deus, sabe, como alguém confiante, que Ele vai aprovar, que Ele vai te aceitar, e vai agora começar a cumprir os desejos dEle na sua vida. Então a nossa amiga Andressa fez aqui 37 alguma coisa, deleita-te do Senhor, ou seja, confesse o Senhor, se derrama na presença de Deus. Você vai ser o queridinho de Deus, você vai ser aquele que vai ser mimado por Deus, e isso é só por meio do Evangelho. Aleluia. Então aqui a gente, estou falando do primeiro nível de fé, que é a fé para a nossa salvação. É fé da gente crer nessa obra. É fé de que essa vida talvez lixo que a gente está vivendo, de um vício, de um pecado, de alguma coisa, foi trocada por uma vida nova, por uma nova esperança. E nós precisamos ter fé para acessar coisas novas, aleluia. Então o primeiro nível de fé é fé para a minha salvação. João 3,16. João 3,16, coloca aqui para mim, Dani. Eu te espero, sem calma, tá, Dani? Agora estamos mais experientes, já foi rapidinho, aleluia. Toca para um lado, olha para o outro, igual Ronaldinho agora, né? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não definhe, não entre em depressão, não queira morrer, porque Jesus já morreu por você. Houve uma troca para todo aquele que nele crê. Não é aquele que confessa somente, mas é aquele que crê. Fé tem a ver com crença. Fé tem a ver com o movimento daquilo que ainda não chegou, mas eu estou me movimentando porque vai chegar. Eu não espero acontecer. No meu espírito, no meu coração, já aconteceu. Nós vamos falar isso nos outros domingos. Mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o primeiro nível de fé. A fé que eu ponho na obra de Jesus, e essa fé vai me salvar. Aleluia. Segundo nível de fé, eu estou terminando já. Nossa, eu estou muito pontual, velho. Meu Deus. Os teólogos e os meus amigos que me metralham perderam. Segundo nível de fé é a fé para a minha transformação, cara. Fé para a minha transformação. Primeiro nível de fé é você permanecer nos caminhos. Primeiro nível de fé é você degustar do Evangelho. Nesse primeiro nível de fé, você talvez aceita Jesus, mas você sai daqui contendo os mesmos pensamentos. Talvez em alguns momentos a mesma atitude, mas aqui o seu software já foi afetado pela fé, já foi afetado pela obra redentora de Jesus.
Sabe, você vai fazer, vai dar uma olhada, opa, não, agora tem um espírito. Esses dias assim, eu estava dirigindo no supermercado, foi alguém das crianças ali, alguém soprou, põe na vaga de idoso. Eu falei, eu não posso, eu sou impedido pelo Espírito Santo, Ele mora dentro de mim, eu não consigo. Não, para ali de cadeirante, não dá, cara, não consigo, velho. E fico bravo com quem para, mano. E se eu ver irmão da nossa igreja, eu vou dar um totó no carro. Dou um totó lá e falo, Poema CPV, te ama. Acreditamos na sua transformação. Cara, não dá. Nós somos novas criaturas. Aleluia. Então o primeiro nível de fé é esse. Você sai daqui, meu Deus, agora Jesus me aceitou. E aí você sai na mesma coisa, fazendo algumas coisas, mas você já sai querendo, desejando, porque o Espírito Santo já está colocando, sabe, novos pensamentos, novas atitudes em você. Você só não consegue praticar ainda. É um bebezão espiritual. Faz as coisas. Essa fase é linda, cara. Essa fase, ai Deus, queria ver um tucano na minha janela. Parece o tucano, a girafa, um elefante, cara. Meu Deus, Deus faz tudo por você. Fala, não é só obra, você quer o tucano, tô a girafa, a zebra. Maravilhoso. O segundo nível agora é a fé da minha transformação. A fé, Gálatas 2, 19 e 20, diz assim: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, no meu dia de hoje, na minha vida, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A nova vida eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então quando vem, cara, alguma coisa que eu ainda não acessei, é pela fé na obra de Deus. Ou seja, Deus ainda continua com uma expectativa na minha vida. Dormiu, pediu perdão, foi dormir mal, porque caiu naquele pecado, porque fez alguma coisa errada, porque discutiu, mas as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, cara. É como se Deus tivesse dado uma nova oportunidade, falando assim: filho, você foi dormir, mas a alegria dura. Confundi, é isso aí. A tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque as misericórdias se renovaram. Então Deus fala: cara, agora nós vamos andar de novo junto, e você vai vencer. Mas Deus, eu não consigo. Tenha fé, porque é o Evangelho, é a obra de Deus, é os princípios, é o seu desejo, é o Santo Espírito, é o Holy Ghost agora, que aparece dentro de você e sussurra no seu ouvido: eu te amo, você erra, mas eu estou aqui, porque eu não te largo, eu estarei com você até a consumação dos séculos. Aleluia, aplauda Jesus, cara. Então nós temos que viver pela fé no Filho de Deus. Pela fé, cara. Tesão, que vontade de largar da minha mulher. Pela fé que você vai ter uma varoa batinina. Sirva como nunca, abaixa a guarda. É pela fé no Filho de Deus. É Ele que vai fazer, é Ele quem faz, é Ele que já fez. Aleluia. Olha aqui o Romanos 1,17 aqui. Glória a Deus. Então tudo que você ainda não conseguiu mudar, tudo aquilo que você não conseguiu ser transformado, continue crendo no Filho de Deus. Continue crendo nessa obra redentora. De verdade, você acha que Jesus morreu, sangrou, viveu tudo que viveu para que a gente desfalecesse no caminho?
para que a gente falasse: a minha vida não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, meu emprego não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito. É pela fé, é mediante a fé no Filho de Deus. Aleluia. E aqui eu iria falar do Romanos 1,17, e glória a Deus. Romanos 1,17, aquela justiça que eu falei, é um estado daquele como se deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus. Doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Aleluia. Hebreus 10:36, querido. Nós estamos indo para o final. Aleluia. Hebreus 10:36. Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o justo viverá pela fé. Dezão, eu não sou justo, o justo. Por que Deus já te chama de justo? Porque Ele olha para você com a ótica, com uma lente chamada obra redentora. E aí Ele olha pela terra e fala: aqui estão os meus justos. Nós fomos justificados, estamos sendo transformados, para que a gente seja glorificado junto com Cristo. Nós estamos falando de corpo, alma e espírito. O meu corpo vai ser transformado só na glória, um corpo de glória. A minha alma está sendo transformada, renovada. Está cheio de versículo bíblico sobre isso. E o meu espírito já está salvo. O meu espírito já está salvo. Aleluia. Então, esse é o segundo nível, ter fé para a sua própria transformação. E aqui entra o Espírito de Deus. Nós vamos explorar isso todos os outros domingos. Aleluia. E o terceiro nível de fé, nível de fé é para que a gente faça as boas obras agora. O terceiro nível de fé é quando você começa a entender: Deus, qual é o meu propósito? Porque você já está vivendo o seu chamado. Qual é o chamado? Mateus 6:6. Entra no seu quarto, ministra o coração de Deus. E o terceiro nível: Deus, agora eu quero fazer as boas obras que o Senhor já preparou. Então tem coisas na igreja, tem coisas na minha vida que eu preciso romper. Eu falo: Deus, isso aqui já foi rompido. O Senhor já fez essas obras, eu só preciso passar por ela. E eu começo a declarar: vida muda, louvor canta, ministérios frutificam. Há uma obra em Caçapava, a qual nós caminhamos para acessá-la, porque eu já vi ela no meu espírito. Antes da criação do mundo, Deus já viu uma obra, uma igreja, pessoas sendo salvas nessa cidade. E agora, como que eu acesso isso? Pela fé, mediante a fé no Filho de Deus, cara. É o terceiro nível. São coisas agora maiores que você fala: meu Deus, como que eu faço? Como que eu acesso? O Senhor já declarou, o meu destino já foi traçado pela obra redentora, cara. Mano, isso é chave para a sua vida. Pega isso e começa a entrar no seu quarto e falar: Deus, o Senhor já preparou uma nova vida para mim. Não aceito mais viver desse jeito. Declare sobre a sua vida, porque as obras de Deus, aquelas boas obras, Ele preparou para que a gente andasse nela, porque Ele já fez antes. Estude Efésios, estude o livro de Efésios, cara. Você vai ver que você fala: meu Deus, por que eu estou parado na minha vida? Está parado porque a sua fé está parada. Tiago fala: cadê as suas obras?
mostre-me as suas obras, que eu mostro as minhas pela minha fé. Então vamos lá, Poema Caçapava. Eu não sei o que te aflige, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, cara, tem uma nova vida, tem novos destinos, novas coisas para todos nós. Então que a gente se levante nessa noite e fale: eu vou acessar essas boas obras por causa da fé que eu tenho em Jesus Cristo. Aleluia, coloque-se de pé. Aleluia. Esse terceiro nível é Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. E um último versículo, 1 João 5:4, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou ler de novo, cara. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4, cara. Eu não sei como que você veio, o seu coração está nessa noite, mas, cara, diante desses versículos, dessa mensagem, o meu coração, cara, começa a borbulhar, porque tem coisas maravilhosas para nós vivermos, e a gente precisa acessar isso. Não é uma obra que você vai ter que fazer, você vai ter que passar por um processo, mas a grande obra, sabe, aquilo que rompeu, sabe, Jesus já fez isso. Então que a gente venha acessar, mediante a fé que temos em Jesus. Nós vamos cantar uma canção, e eu oro no final. Mas tenha fé, tenha fé. Já dizia o Mano Brown: tenha fé, porque até no lixão nasce flor, querido. Vamos lá, alguém, amém? Erga suas mãos comigo e cantemos essa canção. Eu não sei se a sua vida está difícil, se